Acabamentos e máquinas que valorizam a modelagem da sua camisa. Pois é, a aula de hoje nos promete entender a importância de cada detalhe na construção de uma modelagem. Nós estamos aqui hoje, né? Quinta-feira, às 20 horas. Esse é o nosso encontro Café com Modelagem e ele é para toda modelista que deseja dominar as interpretações de peças do vestuário usando um sistema digital com técnica e com confiança. E hoje nessa aula nós vamos estudar acabamentos, vamos estudar maquinários e seus benefícios, né? Nós vamos ver aqui a importância de respeitar a construção da nossa modelagem de acordo com os equipamentos. E vamos também entender um pouco melhor sobre os acabamentos que compõem as nossas peças. Hoje nós vamos falar aqui por que surge a insegurança de a sua modelagem, né, nem sempre estar de acordo como deveria, de a sua modelagem não estar tão profissional como você gostaria. E essa sensação, né, de que falta alguma coisa para ela estar impecável. Nós vamos ver também os detalhes de costura e uso de equipamentos que valorizam a sua modelagem e o que vai destacar você como uma modelista diferenciada aí no mercado, né? Bom, no nosso histórico, né? Vou falar assim, vou começar contando algo sobre mim, sobre a minha história e que eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos estudar, o que nós vamos conversar aqui hoje, que é sobre a exigência de que eu costure para ser uma boa modelista. E antes eu tinha uma postura que era uma postura mais ou menos assim. Exigência não existe, nenhuma exigência. Nenhum lugar vai exigir que você saiba costurar para que você seja um bom modelista ou para que você atue como modelista na indústria. No entanto, considerando a minha experiência, o que eu posso dizer para cada um de vocês? Eu posso dizer que conhecer o universo da costura faz com que a gente tenha uma carta na manga. Meio que isso, saber costurar, entender de acabamento, e entender de equipamentos, faz com que você consiga lapidar melhor as suas modelagens. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. O quanto cada detalhe constrói as nossas modelagens. O como um detalhe pode fazer a diferença no resultado final. Quanto saber de equipamentos pode fazer a diferença. Quanto saber de acabamentos pode fazer a diferença aí para você. E pode parecer bobagem num primeiro momento, né? Pode parecer só um detalhe, mas como eu disse, modelagem, ela é construída de cada pequeno detalhe que nós vamos inserindo para lapidar, para trazer lá no final um resultado impecável. Então, entender, né, da costura, entender do equipamento, entender dos possíveis acessórios vai fazer toda a diferença. Assim como neste jogo, nessa brincadeira, entender também sobre os tecidos vai ser mais um ponto, vai ser mais um detalhe. Por quê? Porque uma coisa vai se conectando com a outra. Equipamento e tecido têm muito a ver uma coisa com a outra. Aliás, eles estão diretamente relacionados, porque é justamente um que determina o outro. E a modelagem vai receber ali a sua configuração, vai receber ali a sua finalização, justamente baseado aí neste início, que é o tecido que nós vamos costurar a nossa peça. Aqui, né, nós vamos conversar um pouquinho também sobre o entendimento de cada equipamento, pensando aí no tecido que nós vamos confeccionar a nossa peça. E lá no passado, né, eu comecei a fazer modelagem a partir do básico, a modelagem e a costura lá no corte e costura. E comecei com equipamentos simples. Comecei com uma máquina reta doméstica e com uma overlock sequinha, aquelas bem simplesinhas.
E ali, muitas das vezes, eu adaptava os acabamentos, eu adaptava a forma de costurar, até pela precariedade ali daqueles equipamentos que eu utilizava. E ali, né, o acabamento, ele saía, mas a peça não saía impecável. Muitas coisas eu improvisava pela falta de uma galoneira, muitas vezes. Então, eu trabalhava na época com muita malha, porque eu trabalhava em uma indústria de tecidos que produzia tecidos de malha. E as minhas clientes eram quase que 100% ali daquele ambiente, então eu costurava muita malha. E sem uma galoneira, eu improvisava muitas coisas. Deixei de ganhar dinheiro por isso, por improvisar? Não deixei de ganhar dinheiro, mas aquele requinte das peças, aquele acabamento com cara de peça de loja, não era algo que eu conseguia reproduzir ali na falta dos equipamentos. Os acabamentos não ficavam impecáveis. A peça final, ela ficava bem feita, ela ficava bem acabada, mas ela não ficava impecável. A indústria, quando a gente pensa na indústria, quando a gente pensa em um profissional indo atuar no mercado de trabalho, a gente já não enfrenta essa dificuldade, porque a empresa, a indústria, ela vai estar equipada. Então, o que a gente precisa é saber o que fazer. Os recursos nós vamos ter. E aí já facilita, né? Já é meio caminho andado aí. Se o caso é o caso de atender aí na autonomia, aí a gente pode passar aí pela dificuldade, vamos dizer assim? Não, né? Não é bem a dificuldade, mas tem que fazer essa adaptação para que a gente consiga entregar o melhor possível com aquilo que a gente tem. Mas jornadas são construídas por degraus e veja como que eu comecei lá de um degrau mais baixo e fui elevando o nível em conhecimento, fui elevando o nível em entendimento e fui galgando todo um caminho que me levou até a indústria, onde lá eu tinha os recursos disponíveis. De certa forma, é até gostoso, sabe? Quando eu penso, né, nesse ambiente que é o ambiente da confecção, que é o ambiente da indústria. Eu acho que é um ambiente muito legal. Eu acho que é um ambiente muito gostoso. Eu acho que é um ambiente de muita troca, de muito crescimento e de muito aprendizado. E a gente tem essa vantagem de estar lá e de ter acesso a coisas que muitas vezes nós não teríamos, dependendo ali do nosso próprio investimento. Então, eu vejo vantagens de todos os lados. Eu acho que a gente tem que saber fazer do limão uma limonada. Acho que a gente tem que saber olhar para a nossa história, para os nossos recursos e conseguir tirar o melhor proveito. Né, daquilo que a gente tem no momento, sempre com a visão de crescimento, que é algo que nunca vai morrer em nós, e é quase que genuíno, eu digo. Nós temos essa gana do aprender mais, nós temos essa gana do aperfeiçoar. É uma coisa, é uma característica que eu vejo muito presente, né, na grande maioria dos profissionais que eu tenho o privilégio de conhecer. Então, sim. Né, a indústria ela traz muitas possibilidades, possibilidades muito boas para nós, e dentro aqui do nosso assunto, né, equipamentos, nem se fale, porque a partir dela a gente tem acesso muitas vezes a recursos, a equipamentos de ponta e que são muito bacanas, que vão expandir aí o nosso aprendizado e a nossa evolução. Quando a gente domina essas regras, né, que estão envoltas aí no universo da modelagem, quando a gente domina cada etapa da modelagem, quando a gente consegue enxergar que cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final,
a gente sim desenvolve muito mais confiança, né? A gente tem resultados melhores. Eu acho que não tem nada que eleva a autoestima de um profissional, de uma modelista, mais do que acertar, mais do que ver bons resultados, né? Então, quando os nossos resultados vão evoluindo cada vez mais, a nossa autoconfiança vai evoluindo junto, né? É normal que a partir de bons resultados a gente reforce a nossa autoconfiança. E esses acabamentos impecáveis, essa entrega impecável, faz parte desse caminho. Eu acho que é muito gratificante para nós. É um trabalho em conjunto com os nossos amigos piloteiros, é como um corpo ali, né? Estilista, modelista, piloteiro constroem um novo produto, uma nova peça, né? Uma coleção inteira. É a partir de parceria, a partir de um ir ajudando o outro, um ir contribuindo com o outro. E de fato, existe uma grande contribuição entre esse trio, né, de profissionais, estilistas, modelistas, piloteiros, o que é muito importante, né? A gente tem que ter em mente essa postura de cultivar essa troca, de cultivar esse laço que existe mesmo entre nós, entre esses três profissionais. Nós vamos então assim caminhando, né, nesse universo. E para mim, que tenho contato com muitas pessoas, que vejo muita gente partir muitas vezes do zero e trilhar uma jornada de conhecimento, ou chegar com algum conhecimento e a partir dali seguir evoluindo, né? Eu tenho a oportunidade de ver muitos bons resultados. Os alunos são também um grande espelho de que vale muito a pena essa construção, esse investimento. Eu falo que é um investimento, né? O investimento no conhecimento, o investimento na evolução. E chega uma hora que eu acho que é o status da grande maioria dos profissionais hoje em dia, já que a gente está dentro de um contexto atual onde o normal é todo mundo ter acesso a muitas informações, e aí o lance é lapidar. Então, o que que eu vejo muito ali, né, nos meus alunos? Quando eles vão evoluindo e vão dominando cada pequeno detalhe do processo da modelagem, né, seja no desenvolvimento de um produto como uma camisaria industrial ou não, seja, né, no uso de um equipamento ou no desenvolvimento de uma modelagem, sabendo como construí-la a partir dos equipamentos que serão usados ali naquela peça, quais acabamentos que eu vou usar, quais acessórios eu vou precisar, eu os vejo galgando um caminho, né, que vai cada vez mais os lapidando. Eu acho que é sobre lapidar, né? Eu trouxe esse contexto para falar sobre isso. Trouxe esse contexto de profissionais que têm um nível considerável de conhecimento, que ainda estão na jornada buscando. Eles estão buscando o quê? Porque passa pelas nossas cabeças aquela pergunta, né? Ah, mas ele já sabe. O que que ele está fazendo, aprendendo mais? Ele está lapidando, né? Seguir as regras da indústria é o melhor caminho para a gente alcançar resultados mais impecáveis. Porque a indústria trabalha com um modelo, que são os processos. Então, seguir os processos industriais lapida qualquer profissional. E aí, falando também das pessoas que estão dentro de um contexto mais autônomo, seguir as mesmas regras lapida da mesma forma esse profissional, no sentido de que processo é processo. Então, ele beneficia tanto aqueles que estão inseridos dentro da indústria, como aqueles que não estão, como os que estão lá na autonomia. Por quê? Porque o processo ele traz assertividade, o processo ele traz produtividade,
O processo, ele traz controle. O processo, ele traz essa lapidação que eu estou falando, que faz sentido, né, na carreira daqueles que já estão em um nível mais elevado. O que a gente busca é lapidar, lapidar cada vez mais e lapidar a partir dos detalhes. Então, eu tenho visto a partir do método, a partir dos exercícios, a partir das aulas, este crescimento com cada aluno, com cada mentorado que tem acesso a toda essa dinâmica da indústria de uma forma mais didática, de uma forma mais sistemática e metodológica, entendendo como cada coisa funciona e o momento de cada coisa. Então, começando, né, eu trouxe este conteúdo aqui hoje justamente, né, por conta disso. Foi por conta disso, né, por conta destes benefícios, dessa lapidação e do quão importante é nós pensarmos no detalhe que eu trouxe essa questão hoje para nós, equipamentos e acabamentos que vão lapidar os nossos resultados. A modelagem, ela passa por diversos caminhos. E um dos mundos que ela permeia é o universo dos maquinários. Então, os maquinários, eles vão se diferenciar de acordo com o tecido que vai ser utilizado na nossa modelagem. Então, para um grupo de tecidos, nós temos a incidência de certos equipamentos. Para outro grupo de tecido, nós temos a incidência de outros equipamentos. E depois nós vamos evoluindo para equipamentos especializados. Então, hoje, quando a gente fala de um segmento onde eu utilizo, na sua grande maioria, os tecidos plano, que são tecidos construídos a partir da fiação, das tramas e do urdume, eles podem ter elasticidade ou não, porque a elasticidade não está diretamente relacionado à construção do tecido em si, que é o que diferencia um tecido plano de uma malha, mas também a partir da composição de seus fios e as fibras que compõem esse tecido. Então, eu posso ter um tecido plano com elasticidade, mas não muda o equipamento que eu vou usar. Então, se eu estou usando um tecido plano, o que que é um tecido plano? Vamos lá. Um tecido plano, no universo da moda vai ser um tecido de linho, vai ser uma tricoline no mundo da camisaria, vai ser os poliésteres, e aí a gente tem o poliéster, a fibra, né? E aí nós temos os tipos de ligamentos. Aí nós temos tecidos de alfaiataria diversos. Nós temos tecidos mais maleáveis para moda festa, chiffon, organza, são todos tecidos planos. Nós temos a parte toda de ternos, a lã, né, a lã fria, todos os algodões que fazem parte aí do nosso universo, cambraias. Nós temos, enfim, o que mais que a gente tem aí de tecido? Todos esses crepes, os diversos crepes, todos esses tecidos planos, né? Seja para construir uma blusa, uma calça, um vestido. São todos tecidos que são costurados com uma máquina que se chama interlock. A interlock é uma máquina que leva um acabamento na borda do tecido para ele não desfiar e a costura de reforço. Por consequência, eu tenho uma largura específica ali que eu preciso, na hora de construir o meu molde, atribuir essa largura ao a minha modelagem e depois, na hora que eu vou costurar, eu consumo essa margem de costura que eu coloquei. E aí parece bobagem, né? Mas nos anos, né, de experiência que a gente vai tendo ao longo da vida aí na indústria, a gente vai passando por situações que parecem não, são muito inusitadas e que trazem muito aprendizado. E por que que eu estou falando isso? Porque me lembro de momentos, de ter vivido momentos dentro da indústria de muita tensão no sentido de
diferenças de medidas na hora de fazer a conferência de uma peça e essa peça ter que bater, essas medidas terem que bater com a tabela de medida e a gente não chegar num resultado, ou então fazer um ajuste e na hora da prova você vê que deu um resultado completamente diferente do que se esperava. E ao investigar o que havia ocorrido, era que existia uma margem de costura ali de 1 centímetro para ser consumida, e na hora que foi costurar, não foi consumido esse 1 centímetro, e uma peça de muitos recortes, enfim. E o que que aconteceu ali? Não foi consumido, foi costurado com menos do que deveria, e aí sobrou medida, a peça ficou larga. A peça era para ser uma peça justinha e acabou que não ficou justinha. E aí vemos uma questão aonde, né, o não respeitar do que se é pedido de acordo com o maquinário acabou impactando em algo que era ali a que se dizia respeito à modelagem, né? Então a gente passa por várias situações assim. E aí, pensando nas malhas, né? Pensando na malharia, a gente vai ter as viscoses, né? A viscolaicra, a gente tem as malhas, a gente tem, enfim, uma infinidade de tecidos, todos da linha fitness, né? Os suplex, os neoprenes da vida, enfim, toda essa linha de malharia são máquinas que pedem, na grande maioria das suas vezes, principalmente se estiver no setor de fitness, pede ali o uso da máquina ponto cadeia. A ponto cadeia é um overlock, né? O overlock também está inserido aí no universo das malharias. O overlock é uma máquina de fechamento que você fecha as malhas e não leva reforço. A margem de costura, 0,5 centímetros aproximadamente. E a ponto cadeia tem um pouquinho mais, ponto 7, e a construção dela tem um reforço. Então, é um overlock com uma costura, entre aspas, reta no meio. E aí a gente tem vamos dizer que um super overlock, um overlock reforçado. E aí a gente vai usá-la para fazer fechamento de peças ali do setor fitness de alta performance, né? Que são peças bem justas e que precisam estar reforçadas, até porque o uso tem toda a questão do movimento e tudo mais. Então veja como que, né, é um detalhe pequeno e que faz toda a diferença ali. Falando ainda um pouco de fitness, a gente tem aí a galoneira, que a galoneira é a máquina que faz os acabamentos das malharias, as barras, pespontos e tudo mais. Esses pespontos servem ainda como reforço, né? Porque eu estou falando aqui que as peças necessitam de ser bem elaboradas, por quê? Porque são peças justas e tem toda a questão do movimento. E muitas delas, muitas vezes, são reforçadas com pespontos de galoneira no gancho, em recortes que serve para, além de um acabamento como uma barra, então tem essa funcionalidade, né, de reforçar. Voltando aí nos tecidos planos, né, nós temos a incidência de pespontos que tem dois caminhos, pespontos que são pespontos decorativos, pespontos que são funcionais. E assim, né? Em que momento um pesponto seria funcional? Nós usamos fazer um pesponto interno aos decotes, às cavas, muitas vezes a um cos, e ele serve como ele tem uma função. Ele é um tipo de acabamento com uma funcionalidade. Ele tem o objetivo de ajudar a auxiliar que o forro não vire para fora. Então, eu faço o pesponto, juntamente pegando por dentro a margem de costura, e esse pesponto acaba servindo como um reforço ali, né? Então, a gente tem aí todas essas
esses pontos, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de tudo que permeia esse universo, né? Da costura impactando na modelagem e a modelagem impactando na costura. Então, tem esse impacto na folga, né? Da nossa modelagem, caso não seja respeitado, né? Na hora de realmente pensar ali na funcionalidade de um acabamento. E muitas vezes a insegurança acaba surgindo ali no dia a dia desse profissional, dessa modelista, muitas vezes por não saber exatamente o que usar e para quê, e quando e onde, né? Mas o barco segue, né, rolando e a gente precisa ali ir se resolvendo e ir buscando as alternativas e, enfim, né, toda essa postura, ela vem de encontro a esse nosso lapidar, né, a necessidade que a gente tem de se manter evoluindo dentro de um mercado que é um mercado de frequentes mudanças, né, que é o mercado da moda, e a gente caminha junto, porque nós somos um braço ali da moda, né, nós somos uma peça desse quebra-cabeça. Essa insegurança, ela pode surgir por vários motivos. Um dos motivos pode ser na hora de uma folga de costura, pode ser na hora de escolher ali uma base, né, de modelagem, pode ser na hora de fazer uma interpretação, mas pode também ser na hora de escolher um acabamento. Pode ser ali na hora de finalizar a nossa modelagem, né? Terminei ali minha interpretação e preciso finalizar isso e preciso, né, definir todas essas questões. Quem dita, né, essas regras? Qual máquina eu vou usar, né? E qual acabamento eu vou usar? Já disse, o tecido vai nos ditar e outra coisa também, a empresa em que nós vamos estar. Se nós estivermos em uma empresa, caso estejamos na autonomia, os equipamentos que nós temos disponível para utilizar. Então, nós temos, vamos dizer, que esses dois pontos ditando para qual caminho a gente vai. Se eu trabalho numa empresa que é mais modesta na questão de equipamentos, algumas coisas eu vou precisar adaptar. Outras coisas, né, outros tipos de acabamentos mais refinados, de repente, naquela empresa onde eu trabalho, que é uma empresa mais refinada, eu vou ter um equipamento específico. Vamos pensar um pouco na camisaria. Se é uma empresa específica de camisaria, ela já começa a ter alguns equipamentos diferenciados. Por exemplo, existem camisas na indústria que são fechadas com as fechadeiras, que elas fazem esse movimento aqui, que é um pouco diferente da costura do interlock, que junta dois tecidos dessa forma. Já a fechadeira, ela abraça. Então, eu tenho esse efeito. E aí, eu venho com duas costuras rebatidas. É uma máquina específica. Não é, não são todas as empresas que vão ter. Não é uma máquina que toda empresa vai possuir. Mas isso não significa que a empresa que não tem não vá fazer camisa, né? Já trabalhei em empresas que o fechamento das camisas eram feitos com overlock e reta normalmente, ou com o interlock. Então, assim, o contexto vai nos ditando muito as regras, né? E aí, como eu já trouxe aí, a gente tem os tipos de costuras que mais se repetem dentro ainda, né, desse contexto de equipamentos diferenciados. A gente pode pegar, por exemplo, o jeans. O jeans é um bom exemplo onde a gente tem um equipamento que só serve para pregar o cos, por exemplo, ou para fechar o entrepernas. E quanto maior a empresa, né, você vai tendo os equipamentos para aquela etapa em específico. E a linha de montagem é feita de acordo com a etapa de montagem, e os equipamentos são montados na ordem, e a peça vai passando por um caminho que, inclusive, é um caminho que é um caminho lógico, é um caminho que faz sentido para se ter mais produtividade.
que é um caminho que é determinado pelo piloteiro quando monta as peças, né? Essa é uma das funções do piloteiro, é determinar qual é a melhor ordem de montagem ali, ou às vezes até mesmo pelo setor específico, uma engenharia de produto, enfim, né? A gente, de novo, vai esbarrar no grau, né, de aperfeiçoamento que essa empresa atingiu, no nível de tecnológico mesmo que essa empresa possui e vai montar, né, todo o seu esquema ali de desenvolvimento e produção a partir dos seus recursos, né? Os recursos que cada empresa tem, né? A tecnologia que cada empresa tem, é a partir desses recursos que todo o processo é elaborado. Então, empresas que têm essa linha mais abrangente, mais evoluída, mais tecnológica, vai ter um processo diferenciado de uma empresa que não tem. E ainda falando um pouco, né, de materiais, de equipamentos, vamos falar dos acessórios. A gente tem os acessórios que nos auxiliam. Para as máquinas retas, por exemplo, ou até mesmo para uma galoneira, nós temos calcadores diferenciados que servem para fazer pespontos. Eles possuem diversas espessuras, diversas medidas, então nós podemos usufruir desse recurso para nos auxiliar. E aí você vai dizer assim: ah, mas eu consigo fazer o meu pesponto sem usar sem usar o calcador específico. Mas lá na indústria, como tudo é feito em linha de produção, aquele calcador em específico, ele ajuda na produtividade, porque quando você faz no calcador, você consegue fazer muito mais rápido. Nós temos um aparelho super queridinho que eu lembro que quando eu fui aprender a usar, foi bem difícil de aprender a usar, mas depois que eu peguei o jeito, eu me apaixonei. Eu gosto do acabamento, eu acho que fica bonito e, enfim, eu acho que é um recurso bem legal, tanto para o tecido plano como a malharia, que são os aparelhos de galão. O galão é uma tira cortada do próprio tecido que passa por dentro desse aparelho, o aparelho dobra ele automaticamente e já vai passando a costura e vai fazendo o acabamento, assim, chega a ser bonito de ver. A peça ali recebendo o acabamento e se finalizando e tudo mais. E esse aparelho é um tipo de aparelho também que a gente tem de diversas medidas. E eu tenho com duas dobras, eu tenho com uma dobra, e tem como, existem aparelhos desse tipo que vai introduzindo elástico ao mesmo tempo em que vai colocando o acabamento ali na peça e vai costurando. Então, são muitos os recursos, né? Infinitos. Quando a gente pensa em indústria fora daqui, em China, enfim, os equipamentos que eles têm é surreal. Aqui para nós é comum, por exemplo, equipamentos que dobra o bolso, costura, coloca no traseiro da calça, finaliza. Sozinho, faz isso tudo sozinho. É mágico, né, de ver. Para lá, né, lá, China, tudo mais, isso é fichinha. Tem coisa assim muito mais evoluída, né? Muitos processos são feitos por máquinas automatizadas mesmo. Então é muito interessante. E a nossa modelagem, ela é adaptada a partir desses equipamentos. Então, por exemplo, quando eu sei que uma cava de um top, ele vai levar um acabamento com galão, eu automaticamente não vou inserir uma margem de costura. Por quê? Porque não há necessidade. Eu coloco margem de costura onde eu vou costurar. Onde eu vou costurar e eu vou perder aquela margem. Então eu preciso acrescentar porque eu vou perder. Então tem toda essa lógica por trás, né? São os detalhes que vão fazendo a diferença, que foi como eu comecei, né, essa nossa live aqui. Então, tem essa questão da margem de costura de plano e de malha, acessório para plano e para malha. Esse aparelho de galão mesmo eu tenho tanto para uma máquina reta que costura plano,
como para a galoneira, que costura a malha. E aí, esses aparelhos são diferenciados em estrutura para poder se acoplar no equipamento, eles são todos específicos, mas assim, são materiais, equipamentos que são acessíveis até mesmo para quem trabalha na autonomia. Então, é um recurso ali que a gente vai usar ao nosso favor também, se o caso é uma atuação, né, um trabalho mais autônomo. O domínio desses processos, o domínio não só do processo, mas o domínio dos equipamentos, né, entender desses acabamentos, leva o profissional para um outro patamar. Lembra que eu falei lá no começo dessa nossa aula que antes eu dizia que não é obrigatório, e realmente não é obrigatório, mas esse conhecimento leva um profissional a outro patamar, em todos os sentidos, até no sentido da comunicação com o seu colega piloteiro. Por quê? Porque você vai conseguir trocar ideia, você vai conseguir compartilhar de alguma forma. E se você não tem o conhecimento, você fica rendido, você não consegue contribuir de nenhuma maneira, você também não consegue questionar nem argumentar. E aí você fica, vamos dizer que com menos recursos. Vamos dizer que não, você fica com menos recursos para para te, para ter ali, né, no cotidiano, na rotina. Você, com certeza, sabendo atuar com esse pequeno detalhe que está mais direcionado e mais relacionado à costura, embora não seja sobre modelagem em si, te traz mais autoridade. Quando você sabe falar sobre isso, quando você tem essa capacidade de poder contribuir com isso, você tem um respeito maior como profissional. E esse respeito, se sentir respeitada nesse sentido, também é uma das formas que eleva a sua confiança. E a gente tem que trabalhar para reforçar a nossa, a nossa confiança constantemente, porque é importante para a nossa saúde profissional. O trabalho, ele tem que nos servir como um todo, né? Normalmente a gente pensa no trabalho nos servindo mais financeiramente, né? A gente só pensa na recompensa financeira. Mas a gente está tão presente no nosso ambiente de trabalho, ele está tão presente nas nossas vidas, né? Ele toma mais do que a nossa própria vida, do que a nossa própria família, né? Quando eu falo assim, quando eu falo assim, né, que ele toma mais do que a nossa própria vida, a gente fica muito menos tempo fazendo coisas para nós mesmos do que trabalhando. A gente trabalha muito mais, a gente fica muito menos com as nossas famílias do que trabalhando. A gente trabalha muito mais. Então, buscar para o nosso momento trabalho recursos para que a gente tenha essa saúde profissional que eu chamo, né, muito importante. E essa confiança, desenvolver a confiança a partir do nosso desenvolvimento, né, pessoal e profissional, tem que ser uma demanda constante de nós, profissionais, de nós modelistas. O ambiente por si só já é um ambiente, o ambiente do trabalho é um ambiente competitivo, nosso ambiente de moda é um ambiente competitivo, ele tem toda a sua. E tem uma pegada própria, né? Tem uma pressão por trás, por assertividade, por produtividade. Então, a gente precisa ir buscando caminhos e recursos para reforçar esses nossos, esse nosso laço interno, com a nossa confiança, com o que a gente se propõe a fazer por nós a partir do nosso trabalho, né? Se você, né, é um profissional, uma profissional uma modelista que já se sente confiante, parabéns, porque não é o que acontece com a grande maioria dos modelistas. A gente vive essa realidade
de estar constantemente se sentindo ameaçado pelas adversidades que a rotina nos propõe. Então, sim, é muito importante esse nosso lapidar, né? E se aí eu pergunto, né, o quanto, né, o quão, né, confiante de fato você está. Se você se sente aí 100% confiante, como eu disse, parabéns, né? Não é uma realidade, né, para a grande maioria. E aí, será que você está mesmo realmente 100% confiante? Se hoje você recebesse uma proposta daquela empresa top, né? A melhor empresa que você pudesse trabalhar no ramo como modelista para ganhar o melhor salário, você estaria preparado para aceitar? Se você hoje, né, ganhasse um ateliê mobiliado 100% para atender com peças de alto nível, de alto padrão, você estaria, né, preparada para atender este trabalho? Então, nessa hora, a gente, né, faz um exame de consciência, avalia, né, o que é que a gente precisa lapidar, o que é que a gente precisa buscar, lembrando, como eu trouxe aqui nessa aula, que a modelagem, ela sim requer de nós, a partir de detalhes, para que ela chegue ao impecável. E é esse lapidar que a gente busca todos os dias, né? Que nós modelistas buscamos todos os dias com a nossa prática, com o nosso mão na massa, com a nossa busca de conhecimento, com a nossa exigência pela perfeição, às vezes até exagerada e negativa, e direcionada de uma forma errada. Eu acho que a gente tem que aprender a direcionar as nossas cobranças de uma forma positiva para que ela realmente reverbere no nosso trabalho em forma de resultado, né? Com saber, conseguir discernir e saber escolher, né? Onde é que você vai escolher aprender, com quem você vai escolher aprender, a partir do que você quer alcançar. E aqui muito é dado, muito é cobrado. Se a gente quer ter grande reconhecimento, nós precisamos estar preparados. Precisamos oferecer qualidade, precisamos oferecer facilidade, né? Para estarmos neste nível, nós precisamos estar confiantes da nossa capacidade, da capacidade da nossa entrega. E eu espero que vocês levem isso dessa aula hoje, né? Que os pequenos detalhes vão construindo um grande resultado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela faz parte de todo um conteúdo que eu ensino para os meus alunos constantemente. Se tem uma coisa que os meus alunos são confiantes, e os que ainda não estão, eu vejo cada dia mais eles florescendo nesse sentido. Eu acho que a forma como a gente recebe conhecimento faz toda a diferença no nosso interno, nessa questão de confiança. E eu vejo eles florescendo grandemente nesse sentido da confiança a partir de cada pequeno detalhe que eles vão aprendendo, que eu levo assim com tanta presteza no sentido realmente de fazer com que haja a transformação não só da entrega e do resultado, mas essa transformação interna, essa transformação que gera saúde profissional. É, eu falo que quando nós somos jovens, nós temos expectativas diferentes de conforme vamos amadurecendo. Conforme a gente vai amadurecendo, nós vamos tendo expectativas materiais, mas a gente tem também muita expectativa pessoal, no sentido de qualidade de vida mesmo. Então, eu me proponho a vir aqui levar para quem é jovem essa visão de mundo para que não precise sofrer,
né, 10, 15, 20 anos para chegar nessa consciência, mas que vocês já possam, a partir de já, né, mesmo que jovens ainda, já desenvolvam essa premissa, né, de lapidar, ah, não só em conhecimento, mas também em autoconhecimento, para entregar, né, trabalhos maravilhosos, entregar modelagens impecáveis, perfeitas, mas também, né, viver essa jornada com alegria, com satisfação, com resultado, com reconhecimento. Então, é muito disso que, como eu disse, eu procuro levar dentro dos meus programas, dentro do curso, dentro da mentoria, e não deixa de ser também muito do que eu estou propondo na imersão, que vai acontecer no dia 4, né? Dia 4 nós vamos ter a imersão da camisaria industrial. A proposta é ser realmente uma imersão profissionalizante do zero à camiseira industrial, do zero à camiseira industrial, desenvolvendo conceitos, fundamentos, a partir do estudo desta peça, que para mim é a introdução no universo da alfaiataria, e esses conceitos reverberarem em tudo que vocês já fazem ou vão vir a fazer, em técnica, em acabamento, em variedade do produto e em monetização desse conhecimento. Porque eu levanto essa bandeira que a partir de um conhecimento pequeno, porém profundo dentro da moda, já é possível desenvolver trabalhos monetizados. Então, nós vamos trabalhar muito dentro deste conceito lá na nossa mentoria do dia 4. A mentoria será o dia todo, vai começar a partir das 8h30 da manhã e vai até às 17 horas, terão intervalos, um horário de almoço, e o horário útil, né, deste dia será dividido entre palestras que vão trabalhar todas essas questões que eu estou trazendo aqui para vocês. Estejam convidados, convidadas a participar. Quem tiver interesse, o link está lá na bio do meu Instagram. Eu vou ver quem é que tá aqui comigo. Deixa eu ver quem é que tá aqui comigo. Elisângela, Leandro, Maria Aparecida, Samanta, Simone, Socorro, Verônica. Socorro já tá lá comigo. Verônica já tá lá comigo, que é mentorada. A galerinha que é mentorado já tá. E aí, vocês que estão aqui, que não estão, quem entrar no dia de hoje, eu tenho presente para vocês. Então, hoje, até meia-noite, quem entrar vai ter presente da Prof. Vivi, certo? Por estarem aqui, por me acompanhar, por eu querer que vocês estejam lá. E eu acho que esse é o maior dos motivos. Eu quero que vocês estejam lá, porque eu sei o que eu vou levar lá para dentro. E eu sei que vai ajudar e que vai abrir a cabeça de vocês muito. Então, eu desejo muito, muito, muito que vocês estejam lá e estejam presentes, para que vocês possam absorver tudo o que está sendo preparado, certo? Então, para o dia de hoje é isso. Se você está assistindo essa aula gravada, é porque você não está na nossa lista VIP, então convido você a estar na nossa lista VIP. Para estar na nossa lista VIP, no momento, nós não estamos com o link lá na bio, mas você pode entrar em contato pelo direct do Instagram comigo e eu te coloco na lista VIP. E assim que passar a imersão, você pode ir no link da minha bio e vai estar lá Encontro Café com Modelagem e você pode se inscrever nas aulas semanais para participar aqui comigo e aprender mais sobre modelagem e modelagem digital, tudo sobre indústria aí que
e interpretações e desenvolvimentos. Eu quero que vocês sejam grandes desenvolvedores de produto, grandes desenvolvedores de modelagens que sejam maravilhosas, que vistam bem, que agrade os clientes, que vocês possam ser bem remunerados por isso e que sejam felizes com essa profissão, né? Senão eu não estaria aqui, né? Num momento, né? Que poderia ser um momento de descanso, um momento que eu poderia estar com a família, mas não, estou aqui para levar essa possibilidade para vocês. Para quem está aqui presente, né? Também vocês sabem que tem acesso a mim para tirar as dúvidas, para trocar ideia, né? Estou sempre disponível para todos vocês. Eu vou finalizando essa nossa aula de hoje, então. Eu vejo vocês na quinta-feira que vem, às 20 horas, com o nosso próximo encontro do Café com Modelagem. Um beijo para todos, um abraço e até mais.